Verso 2. Apaga as minhas transgressões. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Veja que, diferentemente de Saul, qual é a diferença de Davi e Saul, se todos dois foram cheios do Espírito, né? Qual que é a diferença dos dois? Saul também foi cheio do Espírito Santo. Saul, ele justificava os pecados. Saul, ele falava assim, pequei, mas é porque Samuel se atrasou. Né? Olha, eu não fiz conforme o Senhor ordenou porque eu queria oferecer sacrifícios, né? E aí quando ele era repreendido, ele não se arrependia. Essa é a diferença de Saul para Davi. Quando Natã foi falar com Davi, o que ele falou? Pequei. E não tem justificativa. Tá tudo errado. Pequei, apaga a minha transgressão, lava-me completamente. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Pequei. O Senhor é justo, eu estou errado. Não tem conversa, não tem justificativa. Por que estou falando isso? Porque muitas pessoas querem usar o verso 5 para justificar a prática do pecado. A prática sem vergonha, né? A prática reiterada do pecado. Olha só, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Só que Davi não escreve o verso 5 com uma justificativa. E muitas pessoas falam assim, nós nascemos em pecado mesmo, né? Desde lá do ventre da minha mãe eu já sou pecador e é assim mesmo, né? Vamos roubar a galinha do seu Antônio, né? Vamos subir no pé de jambo do vizinho. Esse não é o espírito. Esse não é o ensinamento do Salmo, como vamos ver daqui a pouquinho. Então eu quero aproveitar que a lição de segunda-feira está tratando sobre o Salmo 51. Um dos meus salmos favoritos. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito bonito. E eu gostaria de explicar um pouco mais para vocês sobre a doutrina do pecado original e sobre Agostinho. Muitas pessoas invocam o Salmo 55 para falar do pecado original, mas elas não sabem nem o que elas estão fazendo e nem direito entendem esse texto. Então, se você perguntar, mas o que significa que em pecado me concebeu a minha mãe? Né? Porque quem concebe é a mãe. Então, se alguém estaria em pecado aqui, era a mãe e não a criança. Minha mãe me concebeu em pecado. Então, o problema está com a mãe, não a criança. E muitas pessoas citam isso aqui para dizer que o problema está com a criança. De onde vem isso? Bem, deixa eu explicar para você mais um suplemento teológico aqui. Agostinho de Hipona, o bispo também conhecido como Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva ali, viveu na virada do ano 400 depois de Cristo, né? Entre o século IV e o século V. Provavelmente Agostinho é o mais influente de todos os primeiros cristãos, né? Não estou me referindo aqui aos apóstolos, aos escritores bíblicos. Estou me referindo aos pais da igreja. Por que Agostinho é tão importante? Porque Agostinho moldou muito do que existe de cristianismo hoje. Agostinho influenciou muito a Igreja Católica. Ele é venerado como um santo para os católicos, o Santo Agostinho. Agora, Agostinho também influencia o protestantismo. Como assim, Tiago? Lutero era um monge agostiniano. E Lutero e Calvino entenderam que a igreja havia se corrompido, né, depois de Agostinho. Então eles falaram assim, precisamos de uma reforma. Vamos voltar como era no princípio. Vamos voltar até os dias de Agostinho. Agostinho ali que tinha verdade. Então Agostinho influencia catolicismo e protestantismo. Veja a influência de Agostinho no mundo cristão. E Agostinho, ele é o pai da doutrina do pecado original. Como assim o pai? Ele foi influenciado por Cipriano, ele foi influenciado por Ambrósio de Milão e Agostinho também foi influenciado por Ambrosiaster. De Cipriano, ele recebe a influência do batismo infantil. De Ambrósio, ele recebe uma variante textual do Evangelho de João, que hoje sabemos que era um erro,
né? Estava traduzido ali no singular, sendo que deve ser plural. Isso influenciou errado, é uma cópia errada do texto bíblico, né? E de Ambrosiaster, ele herdou um outro erro em Romanos 5,12, que é um erro de tradução para o latim. Então, essas três pessoas, e Agostinho os reconhece como seus professores, influenciaram Agostinho e ele meio que organizou a coisa, sistematizou o que veio a ficar conhecido como pecado original. Tiago, o que é a doutrina do pecado original? Doutrina do pecado original, qual Agostinho, né? Ela tem 4 elementos. A primeira ideia é que nós nascemos, de certa forma, degenerados pelo pecado. Nós carregamos no nosso corpo as consequências, né? Às vezes nascemos com algum defeito, alguma doença, né? O nosso cérebro não funciona como deveria funcionar. De certa forma, o nosso corpo está corrompido, né? Agora, o pecado original entende que nós também temos tendências para o pecado. Nós não temos apenas um equipamento ruim, né? Um equipamento defeituoso, como se fosse um carro velho, mas nós também temos uma inclinação para o mal. É como se nós fôssemos inclinados, esse carro velho, a sair da pista, né? Agora, além disso, Agostinho entendia que as crianças nascem culpadas por Adão ter comido do fruto. Então elas nascem com a culpa de Adão. E Agostinho também entendia que elas nascem com algo na sua natureza, uma substância fluida, quem sabe um monstro, uma força dentro da pessoa, chamada de concupiscência carnal, né? Que Agostinho também chama de pecado original. Então, pecado original para Agostinho ali, eu posso colocar ele esses 4 componentes do pecado original. O equipamento defeituoso, as inclinações, a culpa de Adão, porque Agostinho acreditava que a criança em si não tem culpa, ela não cometeu nenhum pecado. Mas por que é batizada? Para tirar a culpa de Adão e lavar o pecado original, né? Esse monstro que tem dentro dela. Então, Agostinho entendia que o batismo era necessário para lavar o pecado original. Antes de prosseguir, deixe-me dizer que nós, adventistas, concordamos com os 2 primeiros elementos. Nós concordamos que nascemos com um equipamento, né, defeituoso e que nascemos com inclinações também, né? Eu acredito nisso, a igreja adventista acredita assim. Mas nós, adventistas, não acreditamos que nascemos com a culpa de Adão, porque a culpa de um pecado do pai não pode passar para um filho inocente. Como é que Deus é esse que vai cobrar de mim o fato de Adão ter comido o fruto, né? Isso parece muito injusto. E não tem base bíblica para isso, ok? E nós não acreditamos que existe esse monstro, essa coisa chamada concupiscência carnal na nossa natureza. Ah, Tiago, mas calma, eu vou explicar. Quem fica falando essas coisas nunca leu o que Agostinho propôs, o que realmente é a doutrina do pecado original. A pessoa não conhece. Por isso que eu vou te explicar agora, porque tem tudo a ver com Salmo 51. Porque Salmo 51 é o principal texto de Agostinho, Salmo 51, 5, para fundamentar na Bíblia a doutrina do pecado original. Porque a doutrina do pecado original, não basta eu dizer que assim, olha, todos estavam em Adão quando Adão pecou. Então, de certa forma, todos são culpados. Sabe por quê? Por causa do batismo infantil. Uma vez que a criança é batizada, o pecado original foi lavado, a culpa de Adão foi lavada. E agora, como que esse pecado se transmite para as próximas gerações? Aqui que está o X da questão. Se o pecado de Adão ele vai se transmitindo, como ocorre essa transmissão? Quem fica falando de pecado original e não explica como se dá a transmissão, não sabe nada de pecado original, tá bom? Agostinho, o pai dessa doutrina, ele explica como se dá essa transmissão do pecado. E essa transmissão é completamente importante. Se você não tem essa transmissão, não tem como dizer que a criança tem o pecado de Adão. Não tem como dizer que o pecado se propaga. Se propaga, mas se propaga como, né? Então vamos lá. Para Agostinho,
No paraíso não havia uma relação sexual como aqui na Terra. Era uma coisa que, né, o marido e mulher assim, nem percebiam o que estava acontecendo. Mas aqui na Terra existe a libido na hora do sexo. Então o marido fica, né, eufórico e as mãos tocam a esposa ali, os batimentos cardíacos aumentam e eles ficam como que fora de si na intimidade do casamento, né? E Agostinho entende que o pecado original, lavado por ocasião do batismo infantil, ele ressurge na hora da relação sexual. Preste atenção nisso aqui. Agostinho era muito criativo, né? Então veja só, se o pecado de Adão, se eu nasci culpado e nasci com esse monstro dentro de mim, essa concupiscência carnal, quando eu fui batizado, a igreja não diz que o meu pecado foi lavado, as minhas culpas perdoadas, e o pecado original foi lavado no batismo? Sim. Então, se um pai batizado e uma mãe batizada, pessoas puras, consagradas, em estado de graça, segundo a doutrina católica, se casam, para Agostinho, eles vão ter um filho. Como é que o pecado original, que já foi lavado nos pais, os pais não têm mais a culpa de Adão, foi lavado no batismo infantil. Como que o pecado vai se propagar para a criança? Aqui que está. Agostinho entende que aquele pecado original, ele toma posse do corpo por ocasião da relação sexual. Por isso, papai e mamãe, por mais santos que sejam, ficam descontrolados no momento da relação sexual, afoitos, eufóricos. O que era aquilo? O que é essa libido? É o pecado original que está dentro de você, que toma possessão da sua mente e faz você cometer o ato sexual. E por isso, a criança gerada por meio daquele ato, quando os pais eram governados por uma força interior da concupiscência carnal, governados pelo pecado original, o pecado original lavado nos pais é reintroduzido na criança. E agora aquela criança vai nascer culpada pelo pecado de Adão e com esse monstro dentro dela, essa força maligna, né? Você entendeu o que é pecado original? É isso. O que ficam falando de pecado original, muitas vezes, aí sem saber, é se referindo ao primeiro pecado, né? O primeiro pecado de Adão, né? Então nós adventistas acreditamos que a pessoa nasce com uma natureza caída, defeituosa, né? Nós chamamos inclusive essa natureza de natureza pecaminosa, porque ela foi afetada pelo pecado, né? Adão era alto, forte, nós não temos a mesma capacidade de Adão. Fomos afetados. E mais, temos inclinação para o pecado, não somos capazes de fazer o bem. Nós adventistas acreditamos nesses dois pontos. Mas não acreditamos que a culpa de Adão é transmitida a nós pelo ato sexual, muito menos a concupiscência carnal fica ali adormecida. Mesmo lavada pelo batismo, ela se reintroduz na próxima geração pelo pecado original. Mas Agostinho acreditava assim. E Tiago, qual que é a prova bíblica de Agostinho? Salmos 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, a minha concepção, minha mãe estava possuída pelo pecado original. Por isso ela me concebeu e por isso eu já nasci com a culpa e com o pecado original no corpo. É assim que funciona. Ah, Tiago, eu não acredito que a relação sexual é pecado. E nem eu. Porque Deus falou, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus fala bem do casamento na Bíblia, né? Então, nós temos vários textos na Bíblia, Deus chancelando o leito matrimonial sem mácula, né? É uma dádiva e não um ato horrendo, um ato feio. Mas Agostinho interpreta o Salmo 51 assim. É assim que ele usa o Salmo 51 para defender o pecado original. O pecado original precisa se transmitir. E como ele se transmite de geração para geração? Por meio da relação sexual. Então aqui está a prova. A minha mãe me concebeu em pecado, porque enquanto a minha mãe fez sexo com meu pai para me conceber, aquilo era um pecado, logo eu já nasci com essas culpas todas. Os protestantes adotam o pecado original, protestantes clássicos, né, reformados, mas eles não acreditam que o pecado se propaga pelo sexo.
Como os protestantes acreditam? Imputação. Quando uma criança nasce, Deus imputa a ela a culpa de Adão. Agostinho, como é que se diz aqui? O pecado é transmitido pelo sexo. Protestantes quiseram se afastar disso daí, mas quando a criança nasce, Deus imputa a ela o pecado de Adão. Para mim, fica um Deus tirano, injusto, outra vez. Criança nasceu aqui, ela é culpada porque Adão comeu a fruta? Tá. E às vezes, muitas vezes eu já vi adventistas querendo ler o Salmo 51, não sabendo sequer do contexto, né? E eu tenho certeza que os adventistas não concordam nem com a visão católica, nem com essa visão protestante clássica aqui, tudo bem? Então, vamos aqui em Agostinho. Qual foi o único ser que nasceu sem o pecado original? Para Agostinho, o único humano sem o pecado original. Jesus. Por quê? Porque foi o único que nasceu de uma virgem, sem sexo. Você está entendendo agora como esse aspecto sexual funciona dentro da doutrina do pecado original e acaba trazendo um reflexo ruim sobre o casamento, que é uma dádiva, uma bênção de Deus. Então, como Jesus não nasceu de uma relação sexual, o pecado original não é transmitido para ele. Por isso que muitas pessoas valorizam a virgindade de Jesus, sendo que ela não é contada nem nos 4 evangelhos. E os evangelhos que a mencionam não ressaltam como se isso fosse todo o segredo e toda a diferença. É claro que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Não me entenda mal aqui. Estou explicando, estou aproveitando para falar de um assunto que eu gosto, que eu já pesquisei bastante, que eu já estudei muito. Então, por que Agostinho usa o Salmo 51,5? Para justificar a sua doutrina do pecado original. Qual parte? A transmissão do pecado. Sem Salmo 51,5, não dá para dizer que o pecado se transmite de pai para filho. Agora, só dá para usar Salmo 51,5 se você acredita que o pecado se transmite na relação sexual, porque você tem que usar a expressão: em pecado me concebeu a minha mãe. Minha mãe me gerou, quando ela me gerou fazendo sexo, o pecado original foi implantado ali na minha alma por causa do sexo. Tá. Tiago, como nós adventistas entendemos isso daqui? Eu nasci na iniquidade, eu nasci nesse mundo aqui, eu não nasci no Jardim do Éden, eu nasci em meio, vamos supor, eu nasci no crime. Quer dizer o quê? Que eu sou traficante? Quer dizer o quê? Que eu estou vendendo drogas? Não, mas eu nasci naquele meio. Olha onde eu nasci. Eu nasci na favela, eu nasci no Paraguai, eu nasci, sei lá, eu nasci em berço de ouro, eu nasci no palácio. Você está entendendo a expressão? Eu nasci em berço adventista. Ah, quer dizer que você já era batizado? Não. O contexto ali era de uma família adventista. Então eu nasci na iniquidade. Eu nasci nesse mundo caído de pecado, né? Segundo, em pecado me concebeu a minha mãe. A natureza caída da minha mãe se transmitiu a mim. É a mais plena verdade. A natureza da minha mãe, a genética da minha mãe, os cromossomos do meu pai, da minha mãe, eles foram transmitidos. E isso nos foi transmitido por Adão. Então a natureza de Adão, ela nos é transmitida. Como? Por meio do sexo. Por meio da geração entre um homem e uma mulher. Por meio da concepção. Mas o que é transmitido? A natureza. Isso aqui é a minha constituição física. E não o pecado. Né? É transmitido o DNA. E não a culpa. Essa distinção você tem que ter clara na sua mente. Então o que Adão nos lega, o que ele nos deixou, foi uma natureza, um equipamento defeituoso, a natureza caída. Mas não a culpa pelo pecado dele. Lá em Ezequiel 18, Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado do pai não passará para o filho. O pecado do filho não passará para o pai. Esse ponto é importante, porque isso complica a ideia de um Deus misericordioso. Porque na doutrina agostiniana e na doutrina católica, se bem que mudaram isso aqui recentemente, se uma criança que não tem consciência morre sem ser batizada, ela morre nas garras do diabo. Ela morre endemoniada. Cito Agostinho aqui. A Igreja Católica melhorou isso aqui um pouquinho e depois dizem que as crianças vão para o limbo. Mas lá no começo, Agostinho não. Elas vão para o fogo eternamente. Que Deus misericordioso é esse? Que a sua misericórdia dura para sempre. Uma criança inconsciente que
não foi batizada, não teve chance de escolher, agora vai ficar a eternidade queimando no inferno. Depois a Igreja Católica disse que ela iria para o limbo, um lugar mais tranquilo. E aí o Papa Francisco, parece que ultimamente, falou, não é bem assim, né? Talvez tenha uma oportunidade aí para os que morreram sem batizados. Mas se você entende que Deus imputa a culpa de Adão a uma criança que nunca teve escolha, peraí, esse Deus não é tão bondoso, não é tão amoroso, né? Que morreu só por alguns, não morreu por todos. Parece que não é bem assim. Então cuidado, porque o pecado original, ele é vinho de Babilônia. O que o Salmo 51 nos diz é que a natureza caída, fraca, defeituosa, nós herdamos de Adão, mas não a culpa e não esse negócio que está no nosso corpo aí, essa concupiscência. Temos as concupiscências, mas não esse pecado original que Agostinho chamava de concupiscência carnal. Foi uma aula, né? Se você gostou, se esse canal é relevante para você, né? Se inscreva aí. Às vezes a pessoa vem aqui só querendo um resumo da lição. Tudo bem, eu posso fazer um resumo da lição. Mas eu queria te dar algo a mais. Se você não gostar, você pode pular, né? Pula para a parte de terça. Mas eu queria compartilhar um pouco de conhecimento com você, de graça. Então, se esse canal é relevante, se você gostou, deixa aí um joinha, né? Inscreva-se no canal e deixa um comentário também, ok? Salmo 51, 6-19. Agora você vai entender por que é que Davi falou: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Muitas pessoas pensam assim. Aqui ele está justificando, né? Não dá pra gente, a gente nasceu nesse mundo aí, vamos roubar a galinha do seu Antônio, né? Vamos subir no pé de jambo do vizinho, porque a gente é pecador mesmo, né? Não tem jeito. Isso é sem vergonhice. A misericórdia não é uma licença para pecar, mas é uma oportunidade, uma segunda chance para você fazer diferente. Veja os próximos versos. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, mas eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Verso 9, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O verso 10 é o clímax, é o auge, é o momento mais alto do texto. Então, ele não fala, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, para falar, eu sou assim mesmo, levo essa vida sem vergonha, porque tenho uma natureza caída. Eu não escolhi isso, eu não comi fruto da conhecimento do bem e do mal, eu não tive escolha, eu nasci assim, não vou ser assim mesmo, vou levar a vida assim, né? Como é que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Aí você fica com a teologia Zeca Pagodinho. Não funciona assim. Davi fala que Deus precisa criar nele. A lição destaca o verbo bará. É quando Deus cria a coisa do nada. É uma criação que só Deus pode fazer. Quando ele criou este planeta, quando ele criou o homem, quando ele criou o universo. Bereshit bara Elohim. Bara, né? No princípio, Bereshit bara, criou Deus. Então Davi usa o verbo que só Deus pode criar. Porque ele pede um novo coração. Porque o antigo não funciona mais. Olha só, Senhor, o coração que eu tenho, ele me levou a adulterar e assassinar. Por favor, me dá um novo. Porque esse aqui não aguenta mais remendo. Não adianta o Senhor circuncidar o meu coração velho. Aqui que está a beleza da coisa. Não circuncide o meu velho coração. Não remende o meu velho coração. Me dê um novo coração e me regenere. Se o Senhor não me regenerar, não há esperança para mim. Veja, eu nasci neste mundo. Tenho essa natureza. Não é uma justificativa, mas uma confissão de que se o Senhor não me der um novo coração, eu estou perdido. Se o Senhor não me transformar, eu não conseguirei praticar a justiça. Se o Senhor não me consertar, eu não vou conseguir guardar os mandamentos. A minha única esperança está no perdão dos meus pecados e nesse novo coração que me habilitará a ser uma nova criatura e a guardar completamente os mandamentos de Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Preste atenção nisso. O espírito, o coração antigo de Davi, ele se abalava. Abalou, cometeu adultério e assassinato.
Agora ele quer um coração que não mais se abale. Salmo 51:5 não pode ser utilizado como uma justificativa para o pecado, porque Davi não o utilizou como uma justificativa para o pecado, mas como uma necessidade, como um argumento da necessidade de regeneração, para que ele pudesse guardar a lei, para que ele pudesse ser completamente obediente, para que ele pudesse ter uma vida espiritual que não se abala, para que ele pudesse andar, viver de forma inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, a justiça, e os pecadores se converterão a ti. Nunca utilize Salmo 51:5 como justificativa, mas utilize Salmo 51:10 como a certeza da vitória, como a certeza de que Deus vai lhe dar um novo coração. Deus não quer que você se contente com uma vida de fracasso, mas que você se alegre na certeza da vitória sobre as suas fraquezas e dificuldades. A vitória por meio da graça dele, sobre a natureza, sobre o coração, defeituoso, sobre a mente corrompida. Ele dá uma nova mente e um novo coração. Enfoque sempre o verso 10 e não o verso 5 como uma desculpa.